Seguindo ainda com as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus, os deputados que compõem a Comissão de Constituição, Justiça e Redação analisaram por videoconferência 16 projetos durante a reunião desta quarta-feira, dia 22 de abril. Entre as matérias que receberam parecer favorável da comissão está o decreto legislativo que reconhece oficialmente o estado de calamidade pública em Campo Grande em decorrência do Covid-19. A matéria foi analisada pelo presidente da CCJR, deputado Lídio Lopes, em regime de urgência. Bem, foi encaminhado pelo prefeito municipal Marcos Marcelo Tradi a esta casa e uma apresentação apresentada pela mesa diretora da casa, um pedido de decreto legislativo, que é a decretação de estado de calamidade do município de Campo Grande. Ela resguardada o princípio constitucional que ela veio do governo federal, que foi decretado, depois a Assembleia Legislativa decretou estado de calamidade do estado do Mato Grosso do Sul e, obviamente, que hoje decretou, então, do município de Campo Grande. Há uma exigência disso, que seja aprovado pela Assembleia, tendo em vista que os municípios passam, pelo princípio constitucional, passam por esta aprovação e pela fiscalização dos órgãos competentes do Estado, que é o Tribunal de Contas, da própria Assembleia, junto com a Câmara de Vereadores, de poder fazer esse acompanhamento. E não tem como você fugir disso, porque é o momento mundial que se vive por causa do coronavírus, o Covid-19. E, nesse sentido, então, houve a solicitação do prefeito e nós tivemos que votar muito rápido na Comissão de Constituição e Justiça, dado a gravidade dos fatos, mesmo porque nós temos o princípio da lei de responsabilidade fiscal que precisa ser resguardado de toda a sistemática de estado de calamidade para que o prefeito possa fazer as questões financeiras do município e todo um cuidado para poder fazer esses aportes financeiros e poder atender às demandas que surgem, então, com o Covid-19, que ninguém tinha essa expectativa e que gera um desgaste muito grande na economia do país, dos estados e dos municípios. O presidente da comissão também relatou o projeto que reconhece as atividades religiosas dentro e fora dos templos como essenciais no Estado, não apenas neste período de pandemia, mas em outros períodos de crises semelhantes. Então, logo veio o decreto municipal que houve a quarentena, todos os trabalhos religiosos foram suspensos, não podia ter aglomeração de pessoas e foram suspensos. Porém, o governo federal, junto com todo o decreto do coronavírus, ele colocou lá o atendimento religioso como essencial, porque é um momento que as pessoas passam por dificuldade, o abalo emocional muito forte, elas precisam ter um acalento, precisam ter um apoio espiritual e emocional neste momento. E dada toda a gravidade da matéria, tendo em vista não poder ter acesso às igrejas e poder fazer devido ao decreto municipal, porém o prefeito municipal ele acompanhou o decreto da presidência e revogou no que tange isso acesso às igrejas. Porém, o Ministério Público judicializou uma ação que foi indeferida pelo juiz de primeira, o Ministério Público agravou e o desembargador da terceira turma, então, recepcionou e decretou que estivesse mantido as igrejas fechadas. O município recorreu, teve esse recurso favorável pelo presidente do Tribunal de Justiça, porém agora nós temos uma lei, né? Obviamente que é a primeira vez que a gente passa essa questão no país, mas nós temos uma lei hoje que resguarda as igrejas como atividades essenciais nesses momentos realmente que as pessoas precisam ser assistidas. Ainda como relator, o deputado Lídio Lopes, do Patriota, falou do parecer favorável por unanimidade da comissão ao projeto de lei de autoria do deputado Coronel Davi, que suspende por 90 dias as cobranças de empréstimos consignados contraídos por servidores públicos estaduais. Devido à gravidade do momento, pelo coronavírus, pelo Covid-19, obviamente que nos levou, né, a aprovarmos um projeto dessa magnitude, porque, muito embora o Estado esteja pagando, ainda não esteja descontando dos seus servidores a redução salarial, mas as famílias dos servidores foram atingidas. Ele trabalha numa empresa, essa empresa fechou as portas, às vezes o esposo ou a esposa trabalham numa outra empresa que suspendeu o pagamento ou que teve corte salarial, e no todo a família tem sido atingida. Então é um momento de um grande avanço, a suspensão
dos créditos consignados, que as instituições financeiras possam realizar essa suspensão e, automaticamente, como é um contrato feito em partes, por duas partes, e obviamente que entra na esfera do direito civil, direito comercial, mas nada impede que ele jogue, então, essas parcelas que serão suspensas agora, lá para o final do contrato e dar uma folga, um suspiro, né, para os servidores que não terão descontado nas suas folhas de pagamento nesse período de 90 dias, podendo ser renovado da maneira que perdurar esse coronavírus no nosso país.